Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Meu amigo Nelson Júnior vai ter aquele descanso merecido agora e eu sigo por aqui. Comigo no estúdio, o Júnior Carrara, presidente da Carrara Assessoria, a número 1 do Brasil em assessoria administrativa, especialista em lidar com acidentes de trânsito, acidentes domésticos, esportivos e até naquele momento de lazer. Além disso, a empresa oferece suporte para pessoas que enfrentam problemas com o INSS, garantindo que seus direitos sejam devidamente atendidos e suas necessidades resolvidas e com a devida experiência que só uma assessoria pode garantir e com essa qualidade que a Carrara traz para você. Júnior, muito boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre direitos de todo mundo que sofre acidente? E, claro, vocês são especialistas nisso, né? Vocês são lá do Sul. Conta pra gente como tudo começou. É uma empresa que partiu a ideia do seu pai, é isso? Exatamente. Então, para começar, Carrara, muita gente pergunta, é o nosso sobrenome, Sim. É o sobrenome da nossa família, origem italiana, né? Olha só. Nossa empresa tem 27 anos. Maio deste ano, agora, de 2024, nós completamos 27 anos. Meu pai iniciou tudo por precisar empreender, né? Tem uma história aí, meu avô tinha uma sorveteria, meu pai veio aqui para pertinho, para o Mato Grosso, para tentar empreender com a sorveteria, não deu certo. Quando ele voltou para lá, precisava achar algo para fazer, achou esse nicho para trabalhar, o nicho de indenizações, inicialmente DPVAT, que é o nicho do acidente de trânsito, né? E com o tempo ele foi vendo que isso é algo muito pouco difundido. Então ele foi vendo que, lógico, além de uma bela oportunidade de empreender, existia também todo um contexto atrás de trazer informação para todo mundo que precisa, que tem os direitos, mas não sabe como. Tanto é que essa hoje é a missão da Carrara, tornar popular o direito que todo acidentado tem. Então hoje a gente faz isso aí. E às vezes a pessoa não conhece muito, né? E essa assessoria de vocês hoje está abrangendo todo o Brasil. Olha o crescimento e essa informação que precisa ser levada até as pessoas, né? Exatamente. Hoje a gente atende todo o Brasil. Inclusive, esta semana nós alcançamos o estado de Roraima. Era o único estado que faltava para nós gabaritarmos o mapa. Estamos presentes, então, em 100% do Brasil. Nós somos de Joinville, Santa Catarina, né? Então, lá do interior de Santa Catarina para o Brasil inteiro e buscando sempre isso, sempre levando o direito que todo mundo tem, trazendo a consciência à pessoa de todo o benefício que ele pode ter nesse momento que geralmente é bem complicado, né? Que ele acabou de se acidentar, de passar por algum momento de dificuldade, então a gente traz todo o auxílio para eles nesse sentido. Bom, quando seu pai começou, né, como você disse, era mais o DPVAT, né? Exatamente. Que era aquele seguro que inclusive a gente pagava, ele ficou extinto, agora se eu não me engano ele voltou novamente ou tá para voltar? Tá voltando. Tá voltando. 2025 ele deve aparecer com uma mudancinha, deve se chamar SPVAT, então vai ter uma mudancinha de gramática no nome, então em breve volta ativa. E esse seguro a gente pagava na hora do licenciamento do veículo, exatamente, né? Que era um seguro obrigatório para a pessoa. Bom, e quando ele foi extinto, como que ficou? Mudou alguma coisa? É nessa hora que vocês assessoravam a pessoa devidamente, né? Isso aí, até um bom ponto para a gente falar aqui, o seguro DPVAT ele nunca foi extinto, ele deixou de ser regulamentado. Então, em tese, a lei que fala sobre o DPVAT, ela nunca deixou de existir. Todo mundo que sofreu acidente, em qualquer momento, tem direito a receber essas indenizações. Só o que aconteceu, Mara? A Caixa assumiu lá em 2021 a gestão do fundo do DPVAT. Sim. Foi visto que existia milhões lá parados, a arrecadação era muito maior, o governo federal passou a gestão para a Caixa e suspendeu a cobrança. A Caixa foi fazendo a gestão, só que chegou um momento, e esse momento foi 14 de novembro de 2023, onde a Caixa levantou a mão e falou, ó, o fundo que eu tenho aqui só dá até hoje. E literalmente foi isso. No dia 14, eles falaram que o DPVAT estava sendo paralisado. Então entrou um novo projeto de lei, que é esse projeto que está em trâmite para virar o SPVAT. A expectativa é que início de 2025 ele esteja 100% regulamentado. Na prática, quem sofreu acidente nesse período, de 15 de novembro até hoje, ou até sair a regulamentação, tem direito ao DPVAT ou ao SPVAT, que vai ser o novo nome, só que como ele não está regulamentado, a pessoa não tem acesso a isso. Então você tem o direito, mas não tem o caminho para chegar até ele. Então a gente vai dando todo o respaldo para os clientes nesse momento,
O trabalho da Carara é fazer toda a assessoria para a pessoa. Todos os processos de acidentes, em geral, são muito burocráticos. Então, a gente faz tudo isso e tentamos deixar tudo pronto o máximo possível para que no momento da regulamentação, quando o DPVAT ou o SPVAT de fato volte, esse tempo seja muito rápido, para que o cara não fique mais um longo período esperando ainda pela indenização. Olha só, a gente já percebeu aí a importância que a Carara tem nessa hora que a pessoa sofre um acidente. Quer dizer, você já esclareceu muito bem essa parte do DPVAT, que muita gente já estava com essa dúvida. Por exemplo, a gente sabe que a moto é um veículo mais perigoso que o carro, né? Quer dizer, é muito mais fácil você cair em duas rodas, você sofrer um acidente. E o índice de pessoas que sofrem acidente, principalmente com motos, que aí passam por uma invalidez ou então ela precisa de um tratamento mais longo, a procura é grande para esse tipo de acidente? Sim, hoje tem um fator que o volume de acidentes de carro é maior que de moto. Olha só. Só que o que acontece? O carro, quando você tem um sinistro, muitas vezes é um encostão, um Sim. dano material apenas. Na moto já Difícil, é muito mais difícil, né? Qualquer queda, o motoqueiro ou até o ocupante da moto está muito exposto a uma lesão corporal. Então, o índice é que 80% dos acidentes com moto resultem em alguma lesão corporal, independente da gravidade dela, mas resultem em lesão corporal para o acidentado. Por isso, falando de DPVAT, de acidente de trânsito, o motoqueiro é o público mais afetado, o público com maior perigo em se locomover. Bom, a gente vai explorar bastante a parte do acidente de moto, acidente de carro nesse bloco e depois a gente vai falar dos outros tipos de acidente que às vezes as pessoas não sabem, mas tem essa indenização, tem tudo isso aí a ser visto. Vamos falar agora no caso de morte no trânsito, né? A família está abalada, perdeu um ente querido e ela precisa realmente procurar rápido uma assessoria como vocês para que esse processo não demore tanto? Sim. Reforçando novamente o ponto que no momento o DPVAT está parado, né? Mas o processo de morte, especialmente, ele é um processo muito mais burocrático, que ele precisa ser pautado por todas as regras previdenciárias para sucessão, tem uma série de documentos ali obrigatórios, diferente do de lesão corporal, que já é burocrático, mas não tanto. Então, sempre que acontecer algo, é importante que você procure uma assessoria, alguém especialista no assunto, que seja de confiança da família, para poder dar todo esse auxílio, ainda mais no momento de tanta dor, de tanta dificuldade, né? Então, uma assessoria sempre vai conseguir ajudar muito nessa busca de todos os direitos. E como você bem falou agora há pouco, além do DPVAT, pode ser que tenha uma série de outros benefícios, né? Voltando para a parte da morte, só para aprofundar um pouquinho mais, lembrando que a cobertura até no final da regulamentação do DPVAT era de R$ 13.500, né? Esse valor é repassado à família a título indenizatório. Então, muitas famílias usam isso para custeio que seja de funeral ou para alguma coisa de inventário. Então, isso é um valor que muitas vezes vem no momento em que a família está precisando muito, para fazer toda o amparo do momento ali, né? Então, é um valor que sempre é importante ser buscado com o máximo de agilidade. Claro que nada tranquiliza quando a pessoa perde um ente querido ali, ou mesmo uma pessoa que ela se acidenta, ela fica afastada, ela não pode trabalhar, tudo. Então, a ajuda, a assessoria, o estar perto, o conseguir tudo mais rápido, o cuidar da parte burocrática auxilia e muito essas pessoas nessa hora. E também toda a parte, por exemplo, a pessoa fala, mas eu tenho seguro, mas às vezes você precisa de uma assessoria até para conseguir a indenização de uma seguradora? Com certeza. A parte do eu tenho seguro, geralmente todo mundo tem conhecimento que o seguro vai cobrir um dano material. Sim. Bati meu carro, ou causei um acidente, vai consertar o meu carro, o carro do outro envolvido. Mas 90% e bastante dos seguros tem cobertura também para lesão corporal. Então vamos pegar um caso clássico. Estou aqui com o meu carro, estava desatento, cruzei uma preferencial, derrubei um motoqueiro. Eu sei que vai consertar a moto do rapaz, mas o seguro ele tem uma série de outras coberturas, desde a lesão corporal, que esse motoqueiro possa ter sofrido, até, por exemplo, a restituição dos dias que ele deixe de trabalhar. Então, era um motoboy que fazia serviço de aplicativo, por exemplo, serviço de delivery. Ele vai ter que ficar lá 60 dias afastado. O seguro do carro consegue restituir ao motoboy esse período sem ele trabalhar. Então, tem uma série de direitos que realmente, só buscando alguém especialista no assunto, você vai ter o direito.
Muitas vezes a gente fala assim, eu assinei a pólice do seguro, só que eu não li tudo. E realmente a maioria das pessoas não consegue ler tudo ou se aprofundar em tudo que está escrito ou que ela tem o direito. E eu gostaria até de parabenizar você, toda a sua empresa, por trazer isso e por ajudar essas pessoas nessa hora que elas tanto precisam, né? Muito obrigado pela parabenização e realmente faz toda a diferença. Hoje nós falamos que na Carrara nós mudamos vidas para melhor, para buscar sempre o melhor para o nosso cliente, os direitos, os benefícios que ele tenha em decorrência de qualquer sinistro que aconteça. E quando você fala essa palavra, assessoria, assessorar na hora que necessário, trazer essa pessoa para tudo que ela precisa e, é claro, futuramente uma indenização e cuidar de tudo isso. E, acima de tudo, é a família de vocês cuidando de outras famílias, né? Exatamente. Eu vejo que você tem esse carinho especial. Exatamente. Eu nasci dentro do escritório, né? A nossa empresa tem 27 anos, eu tenho 31. Então, desde que eu me entendo por gente, eu vivo isso, tá no nosso DNA, de empresa. Inclusive, o nosso principal valor lá é família. A gente fala que a gente é muito unido, a gente se torna família convivendo dia a dia, né? E realmente a gente se preocupa muito em buscar o melhor para as famílias de quem está ali com a gente, de quem nos procura. Bom, e a gente vai conhecer um pouco mais dessa empresa após o intervalo. É o tempo da gente tomar uma aguinha, você também aí toma um café, uma água nessa tarde gostosa de sábado. E no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais dessa família, você vai me contar um pouco mais de como está a empresa hoje, familiar, quantos colaboradores no Brasil todo e também sobre os outros acidentes. Até na hora de lazer em uma viagem, você está respaldado aí de um seguro, de também entrar com o processo e às vezes você não sabe disso. Não saia daí que no próximo intervalo tem todas essas informações para você. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Comigo aqui no estúdio, Júnior Carrara, presidente da Carrara Assessoria, a número 1 do Brasil em assessoria administrativa, especializada em lidar com acidentes, né? A gente já conheceu um pouco da empresa no primeiro bloco, mas agora eu quero saber, continua sendo uma empresa familiar? Você está à frente agora, papai aposentou? Como que está lá a liderança agora na empresa? Hoje é uma empresa, continua sendo familiar, nós carregamos o estigma de família no sangue mesmo, né? Hoje meu pai aposentou, minha mãe, eles que fundaram, né? Os dois só curtem a vida hoje, estão na parte boa, né? Já fizeram muito, então agora aproveitam merecidamente. Hoje quem está à frente da empresa somos eu e a minha esposa. Eu cuido mais da parte de gestão de comunicações e ela está lá à frente da operação como CEO do negócio. Que legal! E assim, como vocês administram tudo isso? Quantos colaboradores? Como é toda essa ramificação no Brasil todo? Então, isso é até algo bem legal de se falar. A pandemia mudou a nossa visão de gestão de negócios. Até chegar a pandemia, a gente era uma empresa local. Nós atuávamos lá em Joinville, tínhamos alguns escritórios físicos espalhados em algumas outras regiões do estado e do sul do país em especial, mas Joinville era o nosso foco. Como a pandemia veio e sem avisar ninguém fechou tudo, né? A gente precisou muito rápido mudar a nossa estratégia e conseguir seguir atendendo clientes. A gente precisava ter uma gestão do negócio. Então a gente transformou o negócio todo em digital. A pandemia iniciou em março e em maio a gente já estava com o processo 100% digital. E vocês cresceram na pandemia? Muito. Nós quadruplicamos de tamanho da pandemia até final de 2023. Quer dizer, porque foi um susto para todos. A gente nem imagina que há poucos anos a gente viveu tudo isso, né? E foi uma maneira de se reinventar? Foi uma maneira de se reinventar. A gente inicialmente achou a alternativa do digital para seguir atendendo na nossa região, só sem ter o contato físico, que era o que era proibido na época. Só a gente teve um estalo, se a gente faz isso com o cara que está no bairro vizinho, por que a gente não faz no cara que está lá no outro lado do país? Então isso nos possibilitou essa expansão global. O projeto se tornou 100% digital. Hoje toda a equipe ela é composta por 41 pessoas. Todos ficam em Joinville, na nossa sede, e de lá a gente atende, são quase 800 municípios já atendidos no Brasil inteiro, batendo os 26 estados, mais o Distrito Federal. Então a gestão é toda lá por Joinville, temos o time dividido em setores, a gente busca ter setores especializados, então tem um setor especializado só em atender clientes, um só em acompanhar o processo, um só em tratar com seguradoras, então cada setor tem a sua parte de especialidade, e hoje é assim que a gente chega a ser a top 1 do Brasil. Que legal, olha só.
E toda essa parte dos acidentes. A gente falou muito no acidente com moto, com veículo, da invalidez, do DPVAT, que agora está voltando com outro nome e tudo. Mas e a parte da pessoa que está viajando, por exemplo, ela sofre um acidente, ou ela está no seu dia a dia ali, por exemplo, sofre um acidente também. Como lidar com essa parte? Boa pergunta, e isso, além do DPVAT, eu digo que até muito mais pessoas têm direitos que não sabem. O DPVAT hoje, dos benefícios que a gente trabalha, ele é o mais conhecido. Até mesmo por tudo que tem acontecido nos últimos tempos, né? E tudo mais, né? Mas o que ninguém sabe, todo mundo que trabalha de carteira assinada, CLT, ele tem vários direitos do INSS que não conhece. O principal deles chama auxílio acidente. Então, toda pessoa que está no que a gente chama de período de graça, que é quando ele está trabalhando ou um período que o INSS dá de cobertura mesmo após ele ter encerrado o vínculo de trabalho. Se ele sofrer qualquer acidente de qualquer natureza, pode ter sido no lazer, pode ter sido esportivo, pode ter sido um acidente de trânsito, independente do motivo da lesão, tá? Ele tem direito a um benefício que ele vai ficar recebendo todos os meses do INSS a título de indenização, então uma espécie de complemento de renda. Para o pessoal entender, a gente compara a pensão, né? Então uma espécie de uma pensão que ele fica recebendo mensalmente até se aposentar. Então ele sofreu o acidente, teve uma lesão, essa lesão vai reduzir a capacidade dele para o trabalho. Então eu trabalho numa loja de roupa, eu preciso ficar 8 horas por dia em pé, tive uma lesão na perna, não consigo, ou me dá muito mais trabalho, me incomoda passar esse tempo em pé. Por conta dessa limitação, mesmo que ela seja mínima, a pessoa tem direito a receber esse benefício do INSS. Olha só, mas ela não pode trabalhar mais. Pode trabalhar, pode trabalhar. Justamente por isso a gente usa a pensão como base. Por exemplo, aconteceu de falecer o esposo ou a esposa, né, o cônjuge ficar recebendo a pensão e segue trabalhando. O auxílio acidente ele tem essa mesma vertente, ele é um complemento de renda. Então, para justificar aquela perca de capacidade de trabalho que você teve, o INSS fica te pagando mensalmente esse benefício, você segue trabalhando, segue com a tua remuneração normal, não importa se amanhã depois você mudar de função, mudar de cargo, mudar de empresa, vou deixar de ser CLT e vou empreender, isso não importa. Importa qual era o seu vínculo na época do trabalho, na época do acidente, desculpa. Comprovado isso, você fica recebendo mensalmente, segue trabalhando e o benefício é até o momento em que você se aposentar. Incrível, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem, né? Não sabem sobre os direitos e quando chegam tem uma surpresa quando vocês explicam, quando vocês passam tudo isso através desse processo? Sim, é o que a gente mais ouve. A gente explica, o nosso pessoal lá que faz o atendimento explica para o cliente os direitos que ele tem e a primeira coisa, nossa, eu não fazia a mínima ideia que eu tinha esse direito. A gente ouve muito a frase, a gente paga tanta coisa e não sabe o que a gente tem em retribuição desses pagamentos que a gente faz. Então, uma das principais coisas que a gente traz é a surpresa para o cliente de conhecer vários direitos que ele não fazia ideia que tinha direito. Júnior, e além dessa surpresa também, nós sabemos que no Brasil, às vezes, o processo, principalmente com o INSS, é algo demorado, algo que as pessoas, às vezes, até desistem no meio, né, desse processo por conta da demora. Às vezes, a pessoa até já falecida, depois que consegue a família receber algum benefício. E a Carara também atua aí, né, para agilizar tudo isso. Isso aí. A grande chave dos processos hoje, não existe acelerar fila, né? O INSS hoje a gente sabe que é um órgão onde tem muita demanda, mas o principal ganho de tempo é em você fazer o processo bem feito no começo já. O que demora muito o processo é você montar, ele ter alguma exigência, ele volta, você resolve a exigência, ele volta para o final da fila de análises. Então, onde a gente atua é em fazer o processo 100% correto desde o começo, para que quando ele chegue na fila de análise, ele já seja analisado e concluído. Muito legal esse comentário que você fez, Júnior, porque a gente ouve muitas pessoas comentando, meu processo voltou, pediram mais esse documento. Então, é primordial a assessoria de vocês desde o início. Exatamente. É a especialidade no ramo, né? Sim. São 27 anos de experiência. Então, a gente já tem um baita know-how de tudo que eles vão implicar, qualquer detalhezinho. Por exemplo, às vezes um carimbo do médico que saiu falhado e não dá para ler exatamente o CRM, pode implicar. E voltar para o final da fila. Volta para o final da fila. Não dá para me identificar qual é o CRM do médico que te atendeu,
teu processo volta para exigência, tu tem que regularizar aquilo, ele volta para o final da fila. Então a gente já faz toda uma análise de ponta a ponta do processo para evitar esses detalhezinhos que é geralmente o que gera atraso. Olha só, isso é muito bacana. E é claro, com todo esse crescimento, agora em todo o Brasil, mas eu tenho que perguntar, né? O que vocês esperam para o futuro? O que a Carrara está trazendo para o mercado? Nós temos um projeto muito legal, mas que ainda é segredo. A partir de janeiro do ano que vem a gente vai divulgar esse projeto, vai ser um projeto revolucionário no mercado de assessorias, tá? Mas para o futuro, o que eu posso falar agora? Nem um spoilerzinho. Acompanhem @CarraraCia, em janeiro vai ser divulgado. Então você vem para contar. Venho para contar, estamos combinados. Está convidado então para vir para contar. E o que você pode falar assim? O que eu posso falar é que nós esperamos cada vez mais o mercado, a grande população estar ciente dos seus direitos. Nós temos feito um trabalho de mídia muito grande para isso, né, de conscientização. Então, o que a gente espera para o futuro é que cada vez mais a população consiga saber os seus direitos e acessar de forma prática e rápida os seus direitos, seus benefícios. Bom, e onde eu encontro a Carrara? Onde eu acesso? Redes sociais? Explica pra gente. Legal. 2 canais muito fáceis de nos encontrar. Qualquer rede social, @CarraraCia, ou pelo telefone ou WhatsApp no 0800 001 6320. Manda um WhatsApp lá, você vai falar direto com um especialista do nosso time, ou chama lá em qualquer rede social, também vai cair lá no especialista, a galera vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. E importante destacar, para consulta, para atendimento, nós não cobramos nada, tá? Nós fazemos toda essa parte de assessoria e só cobramos lá no final do processo, caso a gente consiga garantir algum direito, algum benefício para o cliente. E se o cliente, a pessoa já está com o processo em andamento, pode procurar vocês também. Nos procura, a gente consegue também dar uma assessoria. A gente sabe que também tem muita gente qualificada no mercado, mas fala com a gente que a gente consegue dar uma segunda opinião. Afinal, tanto tempo no mercado, com toda essa credibilidade, isso é muito importante, Júnior. A credibilidade que vocês passam para a pessoa entrar em contato, conhecer o trabalho de vocês. Então, é o que faz vocês crescerem ainda mais. Muito obrigado e que sigamos cada vez mais crescendo e podendo ajudar cada vez mais pessoas Brasil afora. E eu tô curiosa, eu te espero com essa novidade ano que vem. Hein? Volto em janeiro, estamos combinados. Fechado, então. Muito obrigada. Obrigado, Mara. Obrigado pela recepção e até janeiro. Até janeiro e sucesso ainda mais. Obrigado para nós. Bom, e o Record Entrevista de hoje fica por aqui. Gente, que bate-papo especial, né? Quantas dúvidas e tudo que o Júnior falou aqui para você aproveitar e, é claro, entrar em contato com a Carrara, tirar mais dúvidas. De repente, você está com o processo em andamento, você precisa dessa ajuda e eles estão aqui para te assessorar no que você precisar nesses processos que já estão, inclusive, em andamento. Eu fico por aqui, quem está chegando agora é minha amiga Malu, com o programa Malu Visita, e ela traz sempre novidades. Gente, cada receita, eu fico com água na boca. Malu, eu quero um convite aí para ir saborear esses pratos aí que você está mostrando sempre, viu? Um beijo para você, segue na nossa tarde. Fiquem com Deus e no próximo sábado a gente está de volta com mais informações e entretenimento no nosso Record Entrevista. Beijos, tchau!